Oi, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta do Tarô Sol de Maio e desejo a vocês muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estar abençoando vocês hoje e sempre. Tenha fé, não perca a fé de vocês de forma alguma. E não esqueçam, Deus sabe de tudo. Tudo que a gente faz, tudo que acontece com a gente, Ele sabe. Por isso precisa de uma sintonia bem grande com Deus e pedidos sempre paz, tranquilidade, força para vencer os obstáculos, porque Deus sabe o que acontece na sua vida, na nossa, tá bom? E deixe seu like aí, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita, se inscreva agora, tem vídeos novos todos os dias. E ative o sino da notificação, tá bom? Meu WhatsApp para consultas particulares 61982077423 está na descrição abaixo do vídeo. E não esqueça, deixe seu like. Like sempre, tá bom? E vamos dar uma olhadinha então no tema que deixaram? Então, o tema que vou fazer aqui, que me deixaram, foi: qual tipo de compromisso espiritual existe entre vocês? Então, vamos ver aqui o deck 1, a Pedra do Rio, o deck 2, Granada, e o deck 3, Dolomita Vermelha. Qual tipo de compromisso espiritual existe entre vocês? Pedra do Rio. Energia, conselho. Qual a energia para este deck? Bom, então aqui, qual tipo de compromisso espiritual existe entre vocês? Fala sobre uma situação de compromisso sentimental que tem ligação com uma criança. Vamos colocar dessa forma. Marta, mas é impossível a gente ter filhos biológicos, certo? Existe adoção, muitas das vezes o espírito dessa criança reencarna em algum local onde a vida leva até você, né? Então, aqui tem a ver com criança, com esse compromisso com essa criança, de criar essa criança, educar essa criança juntos, certo? Fala também sobre grandes realizações ligadas à questão de caridade, que vocês podem estar trabalhando juntos também. Compromissos espirituais ligados à caridade, ligado à criança também. Poderia dizer
A educação infantil, poderia falar assim, como professor, pode ser como professor, mas também ligado à caridade, sempre ligado à caridade, o compromisso de vocês dois juntos. Juntos, quer dizer, vocês tendo um relacionamento, ali esse relacionamento, vocês trabalhando juntos com obras de caridade, com a criação de uma criança ou mais criança, né? Aqui mostra uma. O controle do impulso. Por quê? Porque muitas das vezes ou você ou a pessoa age por impulso. Então, é necessário ter esse controle desse impulso aí. Tem a ver com compromisso espiritual? Tem a ver sim. Então, aqui fala também sobre situações de sucesso. Vocês vão ter sucesso em relação a esse compromisso espiritual. Vai depender muito da escolha e do livre-arbítrio. Por quê? Porque o compromisso espiritual existe. Existe. Vocês já viveram em outra época juntos? Já. E o que precisa fazer nessa vida é o que deixou de fazer na outra. Por isso, o compromisso espiritual. Tem a ver também com questões de um dos dois, ou mesmo os dois, serem bastante orgulhosos. E essa situação de orgulho precisa ser quebrada, precisa ser trabalhada. Tem a ver com a questão do compromisso espiritual também? Tem, porque pelo que mostra já é uma tendência do espírito. Já é uma tendência, já é algo que trouxe dessa outra vida também. Então tem a questão de orgulho. Esse orgulho atrasa a vida de vocês, esse orgulho deixa vocês de uma forma em que só aumenta, o orgulho só aumenta. Então, é necessário vocês trabalharem em relação a isso, mas teria que trabalhar juntos. Mas aqui mostra que muitas das vezes existe uma teimosia, que um quer, o outro não quer, o que complica toda a história. Justamente o outro sabe, sente que tem algo importante entre vocês, mas não faz. Por quê? O orgulho, porque a questão de a pessoa ter o livre-arbítrio também. Então, aqui também fala sobre questões de mediunidade, que é necessário que trabalhe entre vocês, com vocês, porque vocês também existe essa questão de mediunidade. Então, tem compromissos espirituais muito grandes aqui entre vocês. E não é só, nós vamos morar juntos, vamos casar e vamos ser felizes para sempre. Se fosse assim, estava muito fácil, mas existem flores, existem espinhos também. E vocês precisam, pela maneira que eu estou vendo aqui, é como se um precisasse domar o outro, ou por causa desse orgulho. E tem a situação do livre-arbítrio. Tem compromisso espiritual? Tem. Mas tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, já sabe, é a escolha da pessoa, né? A pessoa é livre para escolher, mas existe sempre a colheita, entendeu? Ela planta, ela colhe. E o livre-arbítrio tem tudo a ver com essa situação de plantar e colher, certo? Às vezes a gente fala assim, compromisso espiritual, a pessoa pensa, então tem que acontecer, vai acontecer de todas as formas. O certo seria ter que acontecer mesmo e acontecer de todas as formas por causa do compromisso espiritual. Mas como tem o livre-arbítrio, a pessoa pode falhar nisso daí e seguir um outro caminho por escolha dela, certo? Aqui, quando se diz respeito à energia dessa situação aqui, ou um conselho mesmo, tanto para você, como você faz parte desse processo aqui, desse deck, né? Então, primeiro, para você assumir o comando da sua vida. Muitas das pessoas deixam de fazer as coisas que são necessárias, deixa de evoluir, deixa de crescer espiritualmente, deixa de trabalhar, muitas das vezes seguir o objetivo dela em relação à questão profissional por causa de outra pessoa. Então, você precisa seguir o seu caminho
mesmo que essa pessoa vá até você, mesmo que vocês tenham algo, mas não parar a sua vida por causa dessa pessoa, mas você ter o comando da sua vida e crescer. Essa pessoa precisa alcançar você, entendeu? E não você parar para ela chegar até você. Ela precisa alcançar, ela também precisa crescer. Dessa forma assim que tá mostrando. E você sempre estudar a vida, estudar você mesmo, estudar outra pessoa, estudar livros, estudar. Por quê? Porque conhecimento é poder. E você pode usar o seu conhecimento e aprender sobre a pessoa, conhecer a pessoa melhor e saber como agir em relação a ela. Tudo isso tem a ver com o compromisso espiritual. É o que mais tem a ver. Porque se você conhece a pessoa, você vai estar ali sabendo como trabalhar em relação a ela, como trabalhar para conquistá-la, como trabalhar para seduzi-la, como trabalhar em cima dela. Por quê? Porque o conhecimento é poder e o conhecimento, quanto mais tem, melhor. É uma abundância na vida da pessoa. Tirando também a situação de que você é uma pessoa intuitiva, bastante intuitiva, e que você pode aproveitar essa parte da sua intuição para você conseguir resolver sobre as questões de compromissos espirituais ligados a essa pessoa aqui. Dois, Granada. E o meu WhatsApp para consultas particulares, se caso você quiser comigo, 61982077423, está na descrição abaixo do vídeo. E na descrição também tem o meu Instagram, @tarotesoldeMaio. Você vai lá, me siga, tá tendo, inclusive, eu já anunciei um sorteio que vai acontecer, né? Então vai lá, me siga, siga a regra que está lá, muito simples ela. Participe do sorteio e quem sabe você vai ser uma pessoa aí que vai ganhar uma consulta comigo. Qual tipo de compromisso espiritual existe entre vocês? Energia, conselho, bom, aqui, pela maneira como está mostrando, existe realmente um compromisso espiritual entre vocês, que pela maneira que mostra, deixaram de fazer. É como se vocês precisassem ter feito na outra encarnação. E nessa, vocês precisam cumprir aquilo que deixaram de fazer. O que trouxe bastante frustração, conflitos íntimos. Alguns aqui têm um tipo de bloqueio íntimo por causa desse compromisso que está pendente, dessa situação que precisa ser feita, certo? Tem a ver aqui com domínio também, tem a ver com realizações, como eu poderia falar, profissionais também. É uma realização profissional individual. No que diz respeito aqui, tem a ver com vocês dois ou vocês duas. Tem a ver com compromissos sexuais também, né? Compromissos que através da questão sexual pode acontecer aí a realização do que estava pendente. Ah, vai só fazer sexo e ir embora? Não. O compromisso espiritual, ele diz respeito a você cumprir uma situação do início ao fim. Mas você tem seu livre-arbítrio, como eu falei no primeiro deck. A pessoa também tem o livre-arbítrio dela. Tem.
A pessoa tem o livre-arbítrio dela, ela pode dizer para você se quer ou não. Mesmo ela sem saber que existe o compromisso espiritual, mas ela pode dizer para você se quer ou não. Ela pode seguir outro caminho, ela pode teimar, essa teimosia dela vindo pelo orgulho. Então, existe compromisso espiritual? Sim. Existe aí também uma questão de, como diz, ter um filho em relação a essa pessoa. Esse filho pode ser, às vezes a gente fala, o filho, a pessoa fala, Marta, mas é impossível a gente ter filhos. Tá bom, mas é assim, existem a adoção. Muitas das vezes o seu coração, ele floresce em relação a alguma criança que está para ser adotada. Ou chega na sua família de alguma forma, como neto, como sobrinho, de alguma forma em que seu coração te fala, é como se fosse meu filho. Então, existem aqueles filhos de coração que, por quê? Porque tem a questão justamente do compromisso espiritual. É aquela situação em que a criança chega ao ponto, um dia na vida, a vida leva ela para estar dentro da sua casa, para você educar aquela criança, para acontecer dessa forma. Por quê? Por causa do compromisso espiritual. Esse compromisso espiritual tem a ver com vocês dois em relação a essa criança. Se pode gerar o filho, ok. Se não pode mais ou não pode de forma alguma, tem outras formas desse espírito chegar até você, né? Desse espírito já reencarnado chegar até você. Porque tem a ver com algum tipo de aborto que aconteceu em outra época, em outra vida, certo? Então, vocês assumiram aí compromissos. Tem os compromissos íntimos? Ah, tem sim, demais. Compromissos sentimentais, compromissos, mas não são só, eu vou viver com essa pessoa e vou ficar com ela só amando ela. Não, tem seus problemas e os problemas são enormes. Nessa situação aqui, mostra de uma forma muito grande, muito grande. Pode chegar a se frustrar? Pode, mas aí sempre vem a sua escolha de aceitar e sempre vem a escolha da pessoa de aceitar sobre essa situação aqui. Mas que o compromisso de vocês é como se fosse um tipo de balaio de gato. É uma situação bem complexa mesmo. Agora aqui, em relação à questão de energia e de conselho, fala sobre um novo começo, certo? Para você ou a pessoa parar de brigar com os sentimentos, deixar que as coisas aconteçam da maneira como precisa acontecer, facilitar mais um pouco a vida, certo? Porque tá tendo muita complicação, ou da sua parte ou da parte da pessoa. Sentimento tem, confiança, a pessoa confia em você, sim, tem confiança. É feliz quando está com você? É. Então, o que está faltando aqui realmente é a pessoa dizer, eu quero ir lá e fazer. É atitude, né? Então, faça suas orações sempre. Faça, porque esse compromisso aqui é um compromisso bem complexo, é algo bem difícil mesmo, certo? Porque não existem só flores, esses aqui têm muitos espinhos. E precisa realmente resolver essas situações? Precisa. Mas existe o livre-arbítrio aí da pessoa. E o seu também, lógico. 3, dolomita vermelha. Qual tipo de compromisso espiritual existe entre vocês? Energia, conselho. Vamos ver o que a carta vai liberar sobre esta situação aqui. Bom,
nesta situação, a carta fala sobre sentimentos muito grandes, sentimento de saudade, de algo que um dia existiu e que deixou para trás e que você não sabe por que tem tanta saudade daquela pessoa, mesmo que você ainda não tenha se envolvido com ela, mas existe aquela saudade. Poxa, como é que eu posso sentir saudade de algo que ainda não aconteceu? Existe muita saudade. E ali vem a questão do compromisso espiritual, é algo que ficou pendente, né? É algo ali que traz um desejo, que você pensa assim, como pode ser dessa forma, né? Então vem daí a questão que já traz essa situação, traz uma coragem interior de vocês enfrentarem juntos os problemas. Essa situação aqui, ela pode chegar até aquela questão de falar assim, olha, viveram até ficar velhinhos, olhando para a natureza, os dois lá velhinhos juntos. Então essa daqui pode dizer dessa forma? Pode, porque é algo mais tranquilo, é algo mais forte, é algo mais sublime, como poderia falar, não tem tanto sacrifício, tem muita saudade, muita vontade de ficar juntos, tem amor aqui sobrando mesmo, né? Tem muito amor. Então, vai ser uma vitória esse reencontro espiritual, quando chegar a se concretizar. Alguns já estão no caminho da concretização, né? Aqui fala sobre questões de mediunidade também. Entre os dois existe esse compromisso. Por quê? Porque um dia vocês estavam lá em outra vida, deixaram essa situação de mediunidade para trás. Então, é necessário, porque o espírito cobra, o próprio espírito. Existe a necessidade de estar trabalhando a mediunidade aqui? Existe. Os dois juntos, de uma forma de caridade também, trazendo aí a vitória para esse compromisso espiritual. De casar, de morar junto. Tem aí a questão de sentimento. Tem a situação de outra época também ter acontecido e ter sido traído. Um dos dois ter sido traído aí conjugalmente. Poderia falar de uma forma em que trouxe uma derrota muito grande na época. Mas chegou o momento de estar ali e colocar em prática tudo aquilo que deixou para trás. Então, nessa situação tem muito sentimento envolvido. É aquilo de falar assim, ter a vida e vivê-la tranquilamente, mas não ficar morgado, ficar ali trabalhando, como eu falei, obras de caridade, ligadas a crianças também, ligadas a idosos, ligados a toda essa situação, da maneira como vocês podem ver, como pode ser feita a obra de caridade, de vocês estarem trabalhando juntos em relação a essa situação e ali completar esse compromisso espiritual. Agora, em relação à questão da energia, fala que um de vocês dois está muito apegado ao passado, esse passado agora, recente, esse passado dessa vida, o que prejudica suas escolhas. Por que prejudica? Se vocês têm compromisso espiritual, porque existe o livre-arbítrio, vocês já viveram, já tiveram experiência com outras pessoas, isso modifica muito a questão das escolhas, as questões ali da pessoa dizer, mas ali é melhor. Então, se nesse lado é bom, ali é melhor. Então, você pode querer algo diferente do que está aqui. Pode. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então, muitas das vezes você vai fazer uma situação lá e tem dificuldade com essa pessoa, reconquistá-la ou conquistá-la, ou ficar com ela, ou ela está com você e foi embora, mas a vida vai levar ela de volta para você. Pode passar muito tempo, mas a vida é maravilhosa e a vida sempre faz o que é necessário, o que é certo. E a vida vai levar essa pessoa de volta para você. É para você dar atenção aos detalhes, use a sua sabedoria em relação a essa situação e nunca perca a sua fé. Não perca a sua fé de forma alguma. A vida leva para você no tempo certo. Tudo é o tempo que Deus coloca para acontecer. Tem seu livre-arbítrio? Tem. Mas do jeito que a vida leva, a vida traz.
Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês, boa sorte!